Pronto. E aí, assim, o que que aconteceu ao longo da minha carreira? Quando ia levar, uma mamãe ia levar uma criança que estava com dificuldade de comunicação, né? Eu percebia ela também com muita dificuldade de falar o que a criança estava passando, uma dificuldade grande de comunicação com o pai da criança, o jeito que ela se referia ao pai da criança, ou à escola, ou outros ajudantes. Eu percebia que ali tinha um distúrbio de comunicação. E ali eu comecei a notar que os problemas de comunicação, eles vão além dessa linguagem oral, da linguagem falada, né? A criança fala ou fala distorcido, ou o adulto troca letras para falar, ou perde-se na hora de se comunicar, mas eu percebia que os problemas de comunicação eram em níveis profundos ali do coração, causando e gerando problemas graves de relacionamento. A pandemia veio aí, né? E se nós observarmos os dados oficiais do número de separações, né, de divórcio que tivemos durante a pandemia, porque todo mundo teve que ficar dentro de casa, né? E aí não dava para viajar, não dava para disfarçar, tinha que ter comunicação, né? E aí acabou que as pessoas sucumbiram, não conseguiram sustentar os seus relacionamentos por falhas de comunicação. E eu trouxe essas imagens para vocês porque elas mostram assim o progresso dos problemas de comunicação nos dias atuais. E que com essa palestra nós possamos assim empilhar um conhecimento, mas não apenas ser algo que vai ficar ali na cabeça de vocês como mais uma palestra, algo abstrato, algo apenas teórico. Que vocês, durante essa uma hora, vocês possam refletir e perceber o que vocês precisam mudar aqui dentro de vocês, na postura interna de vocês, para que vocês tenham relacionamentos mais saudáveis, para que vocês tenham vínculos duradouros, para que vocês possam apresentar um trabalho na aula do professor João, por exemplo, né? Numa apresentação de seminário qualquer, numa entrevista de emprego, logo mais vocês terão aí, né? Passarão por isso. Ou naquela conversa desafiadora com o pai ou com a mãe, ou com a namorada, com o namorado, com quem estiver ao seu lado, de uma maneira autorresponsável, né? Hoje em dia, eu atendo muitos adolescentes e adultos jovens que eles não sabem pedir um lanche, né, para um garçom, porque está tão acostumado a pedir via iFood, digitar, que na hora de olhar nos olhos, na hora de fazer um pedido, olá, boa tarde, eu vi tal coisa no cardápio, eu quero suco de laranja, né? A pessoa tem vergonha, né? Ela fica ali presa no seu próprio mundo. Eu quero que com essa aula vocês possam exercitar uma nova postura corporal, um novo jeito de se comunicar, aquilo que eu falo de voz do coração, que é o que está escrito no meu livro. Uma forma mais saudável, empática, né, e assertiva, não rebuscada, para você tocar o coração das pessoas, para que você tenha vínculos duradouros, para que a sua palavra tenha peso, tenha valor. Então, aqui nessas imagens, eu peguei a primeira imagem ali do telefone sem fio. Eu sou uma criança da década de 80, eu nasci em 78. E tinha essa brincadeira do telefone sem fio, talvez vocês conheçam, talvez não, mas a brincadeira era a seguinte: um falava uma coisa no ouvido, né? Imagina um grupo de 5 crianças, né? Você contava, falava uma frase ou uma palavra, e aquilo que eu entendia ia passando para o outro, ia passando, até que a última criança tinha que saber o que a primeira pessoa disse. E hoje em dia, com esse mundo de informações, com esse mundo tão desconectado do ponto de vista do coração, né? E com esse excesso de informações de todos os lados, existe um problema de telefone sem fio. É o que eu chamo de distúrbio de comunicação, né? A pessoa fala uma coisa, o outro entende outra e transmite de outra forma, né? E quando chega lá no final, é o que a gente chama de fake news, né? As pessoas estão muito desconectadas da verdade. E aí, através do telefone sem fio, a imagem lá embaixo, né? O casal desconectado, né? Reflexivo. Meu Deus, eu não quis dizer aquilo, com arrependimento, ou com frustração, com medo, com raiva, com angústia. E aí começam as discussões, começa a brigar, mas eu falei uma coisa que você entendeu outra, mas o jeito que você falou, eu me ofendi.
Olha, mas a maneira pela qual você reclamou, você foi grosso, você foi grossa, você foi estúpida, né? Você foi irônico. Né? Muitos problemas que causam discussão. A palavra comunicação, né, significa tornar comum. E quando eu torno comum uma mensagem, né? Comum é de comum. Eu, emissor, e o outro receptor tornamos uma pessoa só. Eu faço de tudo para ser compreendida pelo outro. Mas hoje em dia essas preocupações elas não existem. No mundo digital, né? Como tornar essa comunicação, né, mais próxima um do outro? Como que eu posso, de uma maneira mais saudável, nutrir relacionamentos e vínculos onde a prioridade seja a confiança, né? Primeiro a autoconfiança e depois a confiança no outro. Então vamos falar dos fundamentos da comunicação eficaz. Tá? Então eu quero trazer alguns pontos aqui para vocês. Que primeiro ponto, né, fundamental, é a habilidade de ouvir. Pela fisiologia da comunicação, uma criança, nós, quando éramos crianças, né, nascemos com a parte auditiva saudável, né? Nós ouvimos, né? Exceto as crianças que nascem com deficiência auditiva, mas para isso também tem os recursos tecnológicos de aparelho. Mas primeiro, para a gente conseguir falar, nós temos que aprender a ouvir. E para vocês terem uma ideia de dados, o Brasil está entre o país mais ansioso do mundo. Mais de 20% da população brasileira é ansiosa. O que isso quer dizer? As pessoas ansiosas, elas estão muito conectadas com muitas coisas ao mesmo tempo, não conseguem trazer a atenção para o momento presente. Você está fazendo uma coisa, já pensando em outra, já pensando em outra. Isso causa um desgaste, né, emocional, né, energético, uma fadiga corporal. E isso te desconecta da mente do momento presente. Né? O momento presente é um presente, é uma dádiva mesmo. Né? Talvez muitos de vocês, nesse momento, estejam assistindo a minha palestra e mexendo no celular. Essa geração multitasking, multitarefas, onde você faz várias coisas ao mesmo tempo, adoece do ponto de vista mental, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. Então, se você está neste momento com o celular, deixe o celular. Fique aqui, aprenda a ouvir de uma maneira ativa. E não é uma escuta passiva, né? Uma escuta ativa. Né? Seja interessado, porque quando eu demonstro interesse pelo outro, né, por um aprendizado, eu estou demonstrando interesse pela minha própria vida. É porque em algum lugar lá no fundo, eu reconheço que eu não sei tudo. E para eu me sentir completo, eu preciso, de fato, né, aprender com outras pessoas. Então, o primeiro passo é aprender a ouvir, tá? E ouvir de uma maneira ativa. E qual é a diferença de ouvir para escutar? Quando eu ouço, né, muitas vezes entra de um lado e sai do outro. Agora, quando eu escuto, eu raciocino, eu me interesso, né? Eu me coloco ativo, né? Eu espelho, vocês vão aprender técnicas de espelhamento aqui, para que vocês possam aprender a se comunicar de uma maneira mais equilibrada, mais saudável. Vamos falar de rapport também, espelhamento corporal e vocal. E aqui tem muita coisa, sabe, que vocês precisam compreender. Porque quando fala de comunicação, as pessoas elas acham que para ter uma comunicação, para tornar comum, eu preciso de duas pessoas, né? O receptor e o emissor, né? O interlocutor. Então, eu preciso de alguém necessariamente para ouvir a minha mensagem. Só que isso, antes disso, né? Isso é a comunicação interpessoal entre, né, eu e outra pessoa. Mas antes dessa comunicação, né, de duas ou mais pessoas, tem a comunicação intrapessoal, que é a comunicação que eu tenho comigo mesmo, todos os dias. E quando eu digo isso para os meus alunos, para os meus pacientes, né, qual é o tempo? Eu quero que vocês escrevam aí. Qual é o tempo que vocês se dedicam para ficar exclusivamente com vocês?
Qual é o tempo que vocês conseguem, sabe, silenciar o barulho externo, né? Sem celular, sem música, sem nada, e ficar apenas com vocês? Quanto tempo ou quantas vezes da sua vida você ficou apenas com você, prestando atenção na sua respiração? O professor João, pela fotinho que eu vi ali no WhatsApp, eu não conheço o professor João, não, mas pela fotinho, ele deve ter mais ou menos assim, sabe? Né? Acho que talvez mais ou menos a minha idade. Então, a nossa geração, né, conhece o tédio. Isto é, não tinha celular, não tinha televisão à disposição, né? Nós, enquanto adolescentes, ficávamos em tédio. Isto é, ficar deitado no quarto, olhando para o teto. Hoje em dia, o tédio, né, não existe. As pessoas elas estão sempre buscando informações aleatórias, né, não se aprofundam em nada. Tem um monte de informação e nada de conhecimento. Conhecimento é aprofundar em um tema. Informação é escutar, é ouvir e não absorver, não escutar absolutamente nada. Então, para que a comunicação seja eficaz, você primeiro precisa de autoconhecimento. Precisa perceber, né? Nossa, eu estou com o coração disparado, eu estou ansioso, estou ansiosa. Ó, eu estou com calor na palma das minhas mãos, mas os meus pés estão frios. Nossa, olha meu pensamento, eu estou pensando aqui naquela reunião que eu vou ter amanhã. Olha, eu estou preocupado porque o meu pai fez um exame e o resultado não deu legal. Eu preciso conhecer, eu preciso saber aonde que eu estou, o que que eu estou pensando, o que que meu corpo está me informando. Qual é o meu diálogo interno? Como que eu comunico comigo? E aqui tem um exercício que eu já quero passar para vocês, que é o exercício do espelho. Quando você tem um amigo ou uma amiga que está passando por uma situação difícil, você tem sempre palavras amorosas, gentis, palavras que coloquem a pessoa para cima. Não, calma aí, cara, vai passar. Não, amiga, não, isso daí você é forte, você é maravilhosa, você não merece, né? Mas e quando é com vocês? Como é que você dialoga com o seu problema? Quando você esquece de algo, por exemplo, eu esqueci de ligar o microfone, né? Eu estou super acostumada, eu dou aula, né, no mínimo 2 vezes na semana, pelo Zoom. Esqueci, mas eu não fico me chicoteando. Ai, meu Deus, que burra, ai, que anta, não. Esqueci, dou risada. Mas nem sempre foi assim. Isso é um treinamento. Como que é o seu diálogo com você? Como você faz a sua gestão emocional? Como que você gerencia as suas emoções? Muitas pessoas comem as emoções. Ai, estou pensando em alguma coisa, ó, vou para a Coca-Cola, ou vou para o cigarro, ou eu vou para a pizza, ou eu vou para o doce. Muitos problemas de comunicação surgem por falhas nessa comunicação intrapessoal. Como é que é a sua tomada de decisão? Você é decidido pelo outro, né? É levado pela decisão do outro? Ou você consegue ponderar e tomar a decisão pautada nos seus valores, nos seus objetivos? Como é que é seu amor próprio, sua autoestima? E amor próprio não é ir para academia, não é para as mulheres ter cabelo arrumado, não é nada disso. Autoestima, amor próprio, autoaceitação, é reconhecer o seu valor, é saber quanto que vale a minha vida no sentido de o que seria dos meus pais se eu não estivesse aqui? Do meu cônjuge, do meu namorado, da minha namorada? Como seria a vida dos meus amigos se eu não existisse? Isso é valor pessoal. Quando eu me conecto, sabe, com esse sentimento, com esse senso de pertencimento à vida, eu consigo ter um diálogo interno e uma comunicação comigo mesma muito mais assertiva. Aí eu consigo ser criativa, eu consigo perceber que eu preciso cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, da minha saúde energética e emocional. Com isso, eu sou muito mais segura, muito mais autoconfiante para uma entrevista, para uma apresentação na faculdade.
uma balada para chegar em alguém que eu tô paquerando. Sou autoconfiante, porque o meu diálogo interno é firme e assertivo. E com isso, eu sei qual é o meu valor. Eu sei o que a pessoa está perdendo de não ter a minha atenção, a minha companhia. Então, quando eu já tenho esse exercício, tá? Então, aqui, lembrem-se, vocês vão empilhando conhecimento, tá bom? Então, primeiro passo, comunicação intrapessoal, eu comigo mesmo. Agora vem o outro, tá? Se eu já exercitei essa comunicação comigo mesmo, se eu olho no espelho diariamente e eu digo, vamos, você é maravilhosa, bola para frente, o dia de hoje vai ser lindo. Essas palavras que vocês falam para os amigos de vocês quando estão mal, né? Diga para vocês na frente do espelho, todos os dias de manhã. Porque aí, nesse momento da comunicação interpessoal, né? Eu com qualquer outra pessoa ou com um grupo de pessoas, ela ocorre de uma maneira mais saudável, mais natural. E para isso tem várias outras técnicas também. Mas a primeira habilidade a ser desenvolvida na escuta interpessoal é a escuta ativa. Eu preciso saber ouvir, né? Silenciar, sair desse lugar de ansiedade, de querer dar minha opinião sem ouvir a história inteira do outro. Eu preciso desenvolver a minha empatia, e aqui é uma habilidade que a gente vai falar já já, né? Que é o rapport. Eu preciso ter clareza da minha expressão, né? Vamos fazer também aqui hoje exercícios de articulação, de voz, de entonação. Quando eu tenho que falar mais baixo, quando eu tenho que falar mais alto, quando que eu coloco ênfase em alguns pontos. Eu tenho que aprender a dar um feedback construtivo, não pautado na minha opinião, nos meus valores, mas pautado naquilo que aquela pessoa precisa para se movimentar. Porque tem um monte de feedback, né? Ai, olha, e a pessoa já começa a pedir desculpa. Então, assim, ó, pera lá. Se você vai dar um feedback para alguém e você começa a falar, ai, me desculpa, você já está errado. Já fica quieto. Não é para pedir desculpa. Se você está pedindo desculpa é porque em algum lugar lá no fundo do seu coração, você sabe que a pessoa vai se ofender. Então, bico calado. Não fale, tá? Só dê feedback se você vai perceber que a sua fala, anotem isso, tá? É gentil, é necessária, é inspiradora e é verdadeira. Que só saia da sua boca o que for gentil, necessário, inspirador e verdadeiro. Se não tiver dentro desses 4 itens, é melhor não falar. Fica só na escuta. Tá? É importante respeitar as diferenças, né? E aí eu consigo fazer gestão de conflitos. Então, se eu tenho um amigo, né, um colega de trabalho, que ele tem uma opinião, valores, religião, política, ponto de vista diferente do meu, né, eu preciso desenvolver a minha habilidade de resiliência, né, de respeito à opinião do outro que é diferente. E não tentar a todo custo provar o meu ponto de vista. E quando eu estou aberto, né, a reconhecer o ponto de vista do outro, eu posso aprender com o outro e eu ganho. Isso minimiza muitos conflitos em organizações, por exemplo, né? Em empresas, muitas organizações contratam, né, profissionais que trabalham com comunicação não violenta, para minimizar conflitos, né? Para melhorar o desempenho, melhorar produtividade e minimizar conflitos. Isso faz com que a gente consiga construir bons relacionamentos, né? Eu consigo me relacionar comigo e ter uma empatia, uma conexão maior com o outro. E, gente, todos esses itens, eu poderia, assim, ficar pelo menos 20 minutos falando de cada um deles, tá? Mas não vai dar. Então, eu escolhi o rapport para a gente falar, para vocês se aprofundarem, tá? Então, a comunicação intrapessoal. O exercício que eu quero que vocês façam diariamente, que eu sugiro que vocês façam diariamente, é o exercício do espelho. Diga palavras que conectem com a sua positividade, com a sua força, com a sua coragem. Para você trabalhar a comunicação interpessoal sua com o outro,
exercite tudo isso que está no slide anterior. E o rapport. O rapport, né? É como se fosse, pode ser traduzido como colocar o sapato do outro, ser empático, sentir, perceber o que o outro está passando. Quando nós temos um vínculo muito grande, né, com alguém que a gente ama, né, o rapport ele é instantâneo. Você começa a sentir, muitos amigos, isso acontece muito, de você, por exemplo, tá pensando numa pessoa, tá preocupado, e aí de repente essa pessoa te liga. Você fala, cara, eu estava pensando em você, né? Que curioso. Então isso não é assim coincidência, tá? Existe o neurônio espelho, existe essa sintonia, né? Essa frequência cerebral que sintoniza uma pessoa com a outra. Então isso é rapport, tá? Eu me conecto com a pessoa de uma maneira espontânea. Mas tem um rapport estratégico. Existe o rapport como um exercício, uma atividade que fará com que eu me conecte de modo intencional com o outro. Então, em primeiro lugar, se eu quero me conectar com uma pessoa, ou com, né? Se eu estou ali numa entrevista de trabalho, né? Ou se eu estou apresentando algo para minha turma, né? Eu preciso fazer um espelhamento corporal, né? Então, imagine que eu estou ali num ambiente de paquera, né? Eu estou num bar, estou numa balada, e aí eu, né, me conecto com alguém que faz sentido para mim, que eu quero conhecer. E aí essa pessoa está sentada, e se essa pessoa é importante para mim, eu quero me conectar com ela, eu, de uma maneira intencional, espelho o que a pessoa está fazendo. Então, se a pessoa coloca a mão no queixo, né, eu também. Só que não é uma coisa robotizada, é uma coisa natural, onde eu percebo que isso vai facilitar a minha comunicação com ela. Aí, se a pessoa pega, joga o cabelo, né, eu também jogo o cabelo. Se a pessoa cruza a perna, eu também cruzo a perna. Não de uma maneira robotizada, mas de uma maneira onde eu tenho essa intenção, eu mostro que eu estou interessada na pessoa. Se eu estou num grupo, né, e eu estou sendo entrevistado por alguém, eu preciso transmitir primeiro que a comunicação intrapessoal, né, da importância, ter autoconfiança. E para eu entrar nessa sinergia, nessa sintonia com o meu entrevistado, eu também posso espelhar o corpo dele. Eu também posso fazer o espelhamento emocional. Imagina uma situação onde um colega diz: ai, eu tô tão mal, eu tô tão triste, ai, a minha avó tá internada. Não dá para você chegar e falar: ô, bola para cima, ela vai melhorar, força! Não dá. A gente, de uma maneira intuitiva, nós entramos em contato com essa dor da pessoa. Puxa, eu sinto muito. Né? Vamos fazer uma oração, vou torcer aqui que a vovó fique bem. Puxa, vamos, né? O que você precisa que eu faça? Né? O que você está precisando de alguma coisa? Você espelha a emoção. Não que você vá vivenciar essa dor da pessoa, mas você não fica num nível, né, de euforia, você baixa seu emocional para entrar em sintonia com a pessoa. E o mesmo, o oposto, né? Se a pessoa está eufórica, ah, eu vou casar, ganhei uma viagem, ganhei dinheiro, né? E você está mal, você acaba elevando também a sua emocionalidade, né? Para ter um contato com a pessoa. E quando isso não acontece, é aí que vem as discussões, né? Imagina o maridão, né? O namorado chegando feliz porque o São Paulo ganhou e o namorado ou a namorada é palmeirense, né? Um balde de água fria. Né? Então, se eu quero me conectar com a pessoa, eu preciso usar intencionalmente o rapport. Me conecto pelo corpo e pela emoção. E também pelo tom de voz. Né? Então, imagine a seguinte situação, tá? Você está num calor, né, de uma discussão, e aí você vai e discute, e conversa, e começa a gritar, né?
aí não tem conexão, né? Aí tem discussão. Tudo aquilo que desconecta é discussão, tudo aquilo que conecta é comunicação. Então, primeiro você entra no seu mundo, né? Depois você entra no mundo da pessoa, veste o sapato dele e pensa, né? Por que que essa criatura está aqui gritando? E se eu quero ficar bem com essa pessoa, eu preciso, porque o querer é meu, eu preciso mudar a minha postura, o meu tom de voz. E aí eu posso entrar no mundo dela e trazê-la para o meu, através do tom de voz, né? Quando existe um problema de relacionamento, quando um está gritando, o outro vai e grita mais alto. E aí gera uma confusão, gera uma desconexão, né? E aí, se é um grupo de amigos, tá todo mundo discutindo, aí vem um e grita, né? E vem um outro e fala, para com isso, né? E aí fica aquele mal-estar. Então, se eu tenho intencionalmente um desejo de me conectar com alguém, eu preciso também usar da minha expressão corporal, da minha emoção, do meu tom de voz. Eu preciso trazer uma narrativa que tenha uma congruência com a pessoa. Imagina que o cara está comemorando que o São Paulo ganhou e a mulher vem falando assim, não, mas também, que absurdo, você está comemorando, a minha mãe está doente. Eu preciso entrar no mundo da pessoa. Eu preciso empaticamente perceber essa euforia ou essa tristeza e depois trazê-lo para o meu mundo. E não mostrar o meu mundo, o jeito que eu estou sentindo, o problema que eu estou passando, a ferro e fogo. Porque isso que gera muitos problemas. Isso gera uma série de confusões. Vocês que são jovens, né? Eu atendo o meu maior público são adolescentes e adultos jovens. Os que moram com os pais têm muitos problemas com os pais. Muitos. É que a minha amostra é viciada. Mas eu tenho muitos problemas com os pais, né? Onde os pais só podem entrar no quarto para limpar. Agora, para conversar, sai, o quarto é meu, né? Esse é o meu mundo. A criatura come no quarto, não tem conversa, não tem comunicação, não tem nada. Fico pensando, aonde que isso se perdeu? Muitas vezes é uma fala maldita, né? Um pai mais grosseiro, mais estúpido, é uma mãe atarefada, é um pai também cheio de trabalho, estão focados em outras coisas, e essa criatura vai passando a adolescência, vai crescendo desconectado da família. E aí, muitas vezes tem um comportamento suicida, depressivo, é complicado. Então, se você se identificou, né, procure também se conectar, entrar no mundo dos seus pais, na dor deles. Às vezes eles estão preocupados com os boletos, né, com questões que são grandes demais, que vocês não têm a menor noção. E restabeleçam parte de você, né, esse vínculo pautado na comunicação. Eu também posso estabelecer um rapport em público de modo intencional, né? No caso de uma palestra presencial para 50, 30, 100 pessoas, 5.000 pessoas, né? Como eu dei uma palestra recentemente, né? Eu posso também entrar em rapport, essa energia, colocar o sapato das pessoas. Mas como, Beatriz, né? Imagina, 100 pessoas, como é que você vai colocar o sapato delas? Você vai sentir o que elas estão sentindo, né? Então, primeiro, que se eu estou conduzindo uma palestra, né? Vocês que estarão, né, conduzindo seminários, aula, vocês têm que estar bem com vocês mesmos. E aí a postura corporal, o jeito pelo qual você fala, você vai espelhar por neurônio espelho o comportamento da plateia. É claro que terão uns e outros que você não vai conseguir espelhar, né? Mas a maioria é você que conduz o bate-papo. Através do seu tom de voz, através da sua expressão corporal, de como que você coloca a sua mão, de como que você está vestido, você que dá o tom da comunicação. E a comunicação, ela tem algumas vertentes. Tem essa comunicação verbal, nós vamos fazer alguns exercícios também de clareza, articulação, tom de voz, vocabulário, empatia, escuta ativa, perceba que escuta está em todos, tá? E temos a comunicação não verbal. Da comunicação verbal, quais exercícios que vocês podem fazer para trazer mais clareza, mais articulação? Imagina se eu começo a dar uma palestra aqui para vocês e quase que não abro a boca, e eu tenho esse tom de voz já monotônico, não articulo muito bem, ou se eu tenho uma voz
mais nasal. Como é que vocês vão pensar? Ou se eu sou uma pessoa que articula muito, que fala demais, né? Vocês vão cansar de mim, né? Então eu preciso ter uma modulação na minha articulação, no meu tom de voz. Preciso ser empática, né? Eu preciso trabalhar essa escuta comigo mesmo, né? E escutando aí o silêncio de vocês, para que a minha mensagem conecte com vocês. E para isso tem estratégias também, tem exercícios, tá? Exercícios de aquecimento, de articulação, exercício de aquecimento vocal e exercício corporal. Tem tanta coisa, gente, mas o tempo é curto, né? Então, exercícios de articulação. O que vocês podem fazer antes de uma apresentação, antes de uma entrevista, antes daquele date, né? Vai lá no carro, né? Vai fazendo aquecimento de articulação, né? Com a língua. Esfregar a língua na bochecha. Por exemplo, 10 vezes de cada lado. Posso fazer um exercício circular aqui nos lábios, na parte interna. Posso fazer estralo de língua. Eu posso fazer ainda vibração de língua. Deixa eu admitir a Vivi aqui, que ela está entrando aqui na sala. Eu preciso articular de uma maneira onde a minha fala seja clara, eu consigo expor a minha voz sem cansar a minha garganta. É isso para professor, por exemplo, os professores tinham que aprender isso na faculdade, na minha opinião. Tinha que ter aula de fono. Tá? Então, exercícios de articulação, fazer uma leitura e ler apenas com as vogais, por exemplo. Pega um texto, lê apenas as vogais. Né? Isso vai fazendo com que eu trabalhe a minha articulação. Tem o exercício da caneta, onde eu posso colocar a caneta entre as minhas arcadas dentárias e fazer uma leitura de um trecho. Ou falar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para ir trabalhando a minha articulação. Trabalhar a minha voz, né? A minha impostação de voz. Um exercício do sonzinho da abelha. Posso fazer vibração de língua. Tudo para aquecer a minha articulação, a minha voz. Eu posso aquecer. Não estou conseguindo colocar vídeo. Um segundo, queridos. Pronto. Eu posso aquecer também o meu corpo. Eu posso fazer, tem um estudo de uma psicóloga americana, Amy Cuddy. Ela estudou os efeitos das poses poderosas durante 2 minutos. É muito interessante esse estudo, que foi o pós-doc dela, tá? O que ela percebeu? Ela colheu, né, através de exame da saliva, como é que estava os hormônios, o hormônio responsável pelo estresse, né, que é o cortisol, e a testosterona, que é esse hormônio da força, tá? E aí ela percebeu que depois de 2 minutos fazendo poses poderosas, como essa, por exemplo, a pose da Mulher Maravilha, por exemplo, né, coisas que tragam força, depois de 2 minutos fazendo uma pose poderosa, existe uma mudança dos níveis hormonais. Então, o nível de testosterona sobe, né, que é esse hormônio que traz mais coragem, mais força, né, e o nível de cortisol baixa. Então, vocês podem fazer esses exercícios para aquecer o corpo antes de uma entrevista de trabalho, antes de uma apresentação. Quero ver todo mundo fazendo pose poderosa na aula do professor João antes da apresentação. Tá? Isso traz, né, uma mudança bioquímica corporal, uma mudança fisiológica, que você se sente muito mais confiante. Eu faço sempre a pose poderosa, a capinha do meu celular é a Beatriz com a pose poderosa. Né? Isso traz uma comunicação, para mim, muito mais assertiva. Exercícios de entonação e prosódia. Então, eu falei ali os dias da semana com a caneta. Tá? Então, eu tiro a caneta e eu vou falar os dias da semana como se eu tivesse triste. Segunda, terça, quarta, quinta. Como se eu tivesse triste. Eu desço o meu tom. Sábado, domingo. E aí eu também posso falar como se eu estivesse admirando. Segunda-feira.
terça-feira, quarta, sábado, domingo. Também posso exercitar como se eu estivesse fazendo uma pergunta. Meses do ano, por exemplo. Janeiro, fevereiro, março, abril. Com isso, eu vou trabalhando a minha modulação vocal. Eu saio desse estado de monotone, porque senão fica muito cansativo, senão vocês estariam assim super chateados e pés da vida com essa palestra. Mas eu usando essa variação de frequência, hora mais fina, né, mais aguda, hora mais grave, isso faz com que vocês fiquem com a atenção presa aqui em mim. Eu posso alterar também a minha altura vocal. Em momentos que eu quero que vocês fiquem mais reflexivos, eu baixo a minha frequência vocal. E eu abuso e uso do meu tom mais interior para vocês refletirem. Agora, quando eu quero que vocês prestem atenção, eu aumento meu tom de voz, eu uso até de um tapa na mesa para vocês se conectarem. Isso não fica chato. É a maneira de prender a atenção das pessoas usando essa modulação vocal. Eu preciso ter ritmo. Imagina se eu abrisse essa palestra aqui, começasse a falar um monte de coisa e soltasse um monte de informação para vocês, vocês iam ficar super cansados, como um narrador de futebol. Não, eu preciso ter ritmo. Eu preciso saber fazer pausas. Eu preciso respirar. Lembra que eu falei da respiração? Né? Lembra que eu falei da importância de fazer o silêncio consciente? Se eu não sei fazer o silêncio consciente, se eu não fico sozinho comigo, é muito desafiador fazer as pausas. Eu não consigo respirar. Eu não consigo pensar naquilo que eu tenho que falar. Eu sou reativo e não sou responsivo. Então, saber fazer pausas de modo intencional. Faça pausas ao longo do seu dia. Eu sei que vocês são jovens, né? Mas vocês precisam cultivar esse silêncio consciente. Faça pequenas pausas ao longo do dia, né? Os jovens estão adoecendo do ponto de vista mental, né? Emocional. Né? Faça pausa, respire. Perceba a sua respiração enquanto você está ali, né? Atento à sua vida, ao momento presente. Pratique o discurso espontâneo, né? Grave-se, né? Vira o celular, coloca lá no vídeo e conta a história, conta do que aconteceu. E veja se você precisa melhorar a sua articulação, a sua voz. Veja se você não está falando de monotone, ou muito alto ou muito baixo. Faça algumas simulações, né, de um trabalho que você tem que fazer. Eu atendi um jovem semana passada, muito bonitinho, Murilo. Ele tinha uma entrevista de emprego, ele estava super nervoso, 19 anos, super nervoso, não sabia, não sei o que falar. Eu falei, meu amor, grava um vídeo e me manda. E foi tão bacana, né, ver a desenvoltura dele, né, diante da câmera. É claro que ele estava super tímido, né? Eu falei assim, Murilo, imagina que tem uma pessoa na sua frente para me sentir ridículo, falando só com a câmera, né? E para ele foi uma âncora super bacana e ele fez uma apresentação legal, ele conseguiu estágio. Algo importante que eu vejo que as pessoas têm dificuldade hoje, né, é a dificuldade de resumir, né, de fazer uma síntese do que está acontecendo. Né? As pessoas estão assim tão rebuscadas, tão desconectadas da realidade, tão desconectadas da parte né, da comunicação, da conexão, que as pessoas ou falam muito ou falam pouco. Né? Então, aprenda a fazer síntese, isso é até uma técnica de estudo. Né? Leu uma página, faça uma síntese com uma frase ou uma palavra daquilo que você acabou de ler. Assistiu um filme, né? Faça uma síntese daquilo que você acabou de assistir. Ouviu algo, né? Chega no final do seu dia, faça uma síntese, um apanhado daquilo que foi o seu dia, do que você aprendeu. Né? Esse é o poder da oratória, esse é o poder da comunicação assertiva e eficaz no mundo atual. E temos também a comunicação não verbal, né? O que importa, tá? É a mensagem que importa, não, a roupa não importa, né? Na verdade, tudo importa. Nós somos seres visuais. É claro que não adianta uma roupa bonita, não adianta joias, coisas, né? Se o conteúdo é ruim. Mas eu preciso transmitir uma mensagem
que demonstre um cuidado até com o outro, né? Imagina você chegar num date, né, num encontro, uma camiseta política, né, sem essa preocupação, com essa atenção, com esse cuidado. Vai que você, né, gosta de um político e a pessoa gosta de outro, né? Então, a atenção, o cuidado, né, é mais ao outro do que por você mesmo. Então, a roupa importa, a roupa comunica, o cabelo comunica, né? Eu tenho certeza absoluta que você não vai para um casamento da mesma maneira que você vai assistir um jogo de futebol, que você vai no mercado, né? Da mesma maneira que você vai comer o dogão da esquina, né? Nós temos que ter essa atenção, esse cuidado também no dia a dia, para que essa comunicação seja eficaz, né? Maquiagem, né? Quilos de maquiagem, ou vai numa balada, né? Também não passa nem um batonzinho, né? A aparência importa e ela comunica ou atenção, cuidado ou desleixo, não tô nem aí. Como é você quando tem um encontro? Quem é você quando vai apresentar um trabalho? Vai de chinelo? Não tá nem aí para a sua postura, né? Coloca os ombros para frente, né? Fica com os braços cruzados, olhando para baixo, demonstrando insegurança, né? Demonstrando que você não sabe, ou você é como essa moça, né? Mais poderosa, ombros para trás, peito aberto, coração com coração. Você costuma olhar para as pessoas quando você está falando, ou você fala olhando para o celular, olhando para baixo, né? O olho é o espelho da alma, né? Quando eu olho nos olhos, eu me importo. Eu demonstro que eu estou me importando, que a pessoa é importante para mim. E é claro que tem também, né, vocês estudantes, para o resto da vida, né, que cuidar da comunicação escrita. Eu preciso ter clareza, precisão. Olha o poder da síntese, né? Se eu vou escrever um e-mail, né, se eu vou escrever, porque tá todo mundo hoje, as pessoas malemar escrevem, né? Ou mandam um recado de áudio ou usam emoji, né? Mas no mundo dos adultos nós temos que saber escrever com clareza e precisão. Eu preciso ter uma organização, preciso ter estrutura, preciso saber para quem que vai a minha mensagem. Se eu vou escrever um currículo, eu preciso saber o que que essa empresa faz, quem que vai ler. Preciso saber qual é o público-alvo. Se eu vou escrever um e-mail, quem é que vai ler? Eu adapto a minha linguagem, a minha comunicação ao outro, né? O que que a pessoa, né, está acostumada a ouvir? Quais são os pontos de atenção que eu quero que ela tenha nesse e-mail, nessa mensagem? É claro que eu preciso ter noção de gramática e ortografia, né? Eu preciso ser concisa, eu preciso ter poder de síntese. Ninguém tem tempo nem paciência de ler coisas absurdas, né? E hoje em dia tem gente que manda podcasts, né? Nas mensagens de WhatsApp. Ninguém tem tempo, né? Por mais que você coloque na velocidade 2.0, ninguém tem tempo. Porque a minha aluna sabe, tem um pavor de mensagem, né? De áudio. Escreva, né? Escreva. Seja empático com o tempo do outro, com o problema do outro, com o cuidado, né? Tenha cuidado com o momento de vida do outro. Faça uma revisão daquilo que você acabou de escrever, né? Isso é uma, isso é maturidade, né? Quando eu faço, eu sou crítico àquilo que eu acabei de escrever, eu estou maduro, né, diante da vida. Como que a gente pode usar a comunicação também no meio digital e nas mídias? Né? É tão prático, né? Eu estou aqui em Sorocaba, não consegui estar presencial, mas estamos aqui graças à evolução tecnológica. Eu consigo atender pessoas no mundo inteiro graças a essa conexão verbal. As mídias me ajudam a amplificar a minha voz. Antes eu atendia só em São Roque, né? Atendia pessoas da região e hoje a minha voz pode, né, ir para os 4 cantos do mundo. Mas eu preciso ter todo um cuidado, né? Eu vou falar de ética também, né? Ao compartilhar as informações. Porque tudo aquilo que eu falo, né, gera, né, eu influencio naquilo que o outro vai pensar e muitas vezes vai agir. Então eu preciso ter essa clareza de que a minha mensagem vai impactar uma dúzia, né, dezenas, centenas, milhares de pessoas.
né? Eu preciso ter esse cuidado, né? Eu preciso ter essa clareza de que alguém também esteja do meu lado, também me dê um feedback, uma atenção. Através do engajamento das mídias sociais, eu vejo se eu estou fazendo um bom trabalho ou um trabalho ruim, né? Quais são os desafios que eu vou enfrentar no mundo digital, na era da inteligência artificial, né? Quantas e quantas profissões serão engolidas pela inteligência artificial? E se eu não tenho essas skills, né, essas habilidades todas que nós falamos, de comunicação, de empatia, né, nós teremos muitas profissões, né, em especial aquelas que forem, né, de acumular dados, informações, memória, né, perderão espaço para a inteligência artificial. Preciso tomar cuidado também, né? Hoje em dia existe a lei, né, de segurança ao usuário de e-mails digitais, mas eu preciso também transmitir informações seguras de maneira estratégica e responsável. Eu preciso sempre ter a mente do aprendiz. Eu tenho que ter a humildade, eu sei que vocês são jovens, mas eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não sei tudo, de que eu preciso de melhoria contínua. Eu preciso entrar num curso, eu preciso me gravar, eu preciso de um feedback de alguém, eu preciso fazer terapia, eu preciso da ajuda de alguém que me critique de uma maneira construtiva, né? Lembra? Né? De uma maneira gentil, necessária, empática e verdadeira, né? Para que eu sempre melhore. Aprimoramento contínuo, né? Nesse mundo digital. E quando eu preciso usar do meu poder de comunicação, né, em apresentação e entrevistas, né, primeira coisa, eu preciso saber para quem que eu vou falar. Né? Quando eu fui convidada, recebi o convite pelo Silvio, né, eu, né, quis saber quem é o público. Primeira coisa, para adaptar a minha linguagem. Né? E o grande problema de apresentações, né, é o nervosismo. Mas para isso também tem técnica. Tá? Uma das técnicas que eu gosto muito, né, é a Power Pose, pose poderosa, tá? Ou uma técnica de impulso, né? Nós fazemos uma respiração profunda e fazemos assim uma mão em gancho, uma mão, né, e a outra mãozinha como se fosse um gancho assim, e eu puxo essas mãos para fora. Faço uma respiração profunda, prendo o ar e puxo para fora com os meus dois braços. Com o ar preso. Fico uns 10 segundos e relaxo. E faço mais uma vez. Puxo as duas mãos com o ar preso. Conto até 10 e solto. Eu posso fazer isso umas 3 vezes. Faço uma pose poderosa. Uso uma frase poderosa, aquela lá do espelho, que vocês vão fazer para engajar a comunicação intrapessoal diariamente. E aí o nervosismo, né? Deixa de ser um nervoso que te tira do lugar, mas passa a ser um cuidado. Né? A pessoa que não fica nem um pouco nervosa é aquela pessoa que não tem cuidado com o outro. Né? O medinho, né? É um cuidado com, né, com o espectador, mas um nervosismo que te trava é muito difícil, é muito desafiador. Eu preciso sempre em apresentações contar histórias, dar exemplos, passar exercícios, como eu contei história, né, de quando a mãe ia levar a criança no consultório, eu percebi que tinha problema de relacionamento, falava mal do marido, preciso contar uma historinha. Eu preciso dar alguns exemplos, eu preciso tornar algo prático, porque informação vocês já estão assim, ó. Vocês precisam de conhecimento, que é aprofundamento, né, em coisas que farão a diferença na vida de vocês. Vocês precisam ter clareza, né? Precisa fazer o poder de síntese. Eu percebo que eu tenho alunos que vão contar um caso, né? Aí começa a contar assim a história desde quando ela era criança. Não consegue contar um caso do caso de um paciente. Olha, eu atendi um paciente ontem com um diagnóstico tal e aí eu fiz tal coisa e eu fiquei na dúvida. Não. Ah, então eu atendi um paciente porque, sabe, aí me lembrou de uma vez que eu era criança lá e aí eu também tinha a mesma dificuldade. Gente, aí não consegue ir no momento presente. Então, ninguém tem tempo para ouvir, né? Coisas rebuscadas. Seja direto, tá? Comunique o seu valor, cuide da sua linguagem verbal e não verbal. Cuide do seu cabelo, da sua maquiagem, né? Da sua roupa. Perceba o seu tom de voz, se você não fala muito alto, muito baixo.
Se você não fala muito com o nariz ou pouco com o nariz, aquela pessoa que fala assim muito com a boca, né? Talvez muitas pessoas, para aprimorar, precisam de acompanhamento fonoaudiológico, né? Treine a escutativa, controle o seu tempo, né? O tempo do outro é precioso. Desenvolva a segurança, né? A autoconfiança, né? Seja uma pessoa que transmita a sua mensagem de valor com o seu coração, mas acima de tudo, com responsabilidade e força ao mesmo tempo. E para a gente ir para os finalmente, vamos falar de ética na comunicação digital, né? Com tantas informações hoje em dia me dá até arrepio, né? Muitas pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado, né? Fora tanto de fake news que existe, né? Mesmo dentro, por exemplo, da área da medicina, né? O ovo, por exemplo, ele já foi crucificado por muitos anos. Hoje o ovo é um superalimento, né? Mas existem várias divergências, por exemplo, hoje na medicina, como a margarina e a manteiga, é a pauta da nutrição atualmente. Pode, não pode? Né? É saudável, não é saudável? Né? Então, existe essa confusão, né, em áreas específicas. E o que você vai acreditar? Né? Existem crenças, né, pessoais, existem estilos de escolas, né, e estilos de acreditar em determinadas coisas. Em que você vai acreditar? Né? É importante que você transmita uma informação que você já tenha experienciado, você já tenha colhido resultados e que sejam eficazes para você, né? Respeitando sempre a privacidade do outro, a integridade com a informação, né? Ser tolerante com aquilo que é diferente. Quando eu sou tolerante com aquilo que é diferente, eu cresço. Né? Essa confusão que teve hoje, né, o ano passado, de política, né? Se eu me abro para aprender com aquilo que é diferente, eu cresço. Né? Eu sou capaz de somar conhecimento, mas não, se eu fico preso ali aos meus dogmas, às minhas crenças, aos meus valores, eu perco a chance de ouvir o que o outro tem a me dizer. Né? Eu não fico cego, né? Nem surdo, igual o macaquinho, né? Nem mudo. Né? Eu me abro à experiência, eu sou maior. Seja transparente, combata fake news, né? Seja responsável diante daquela informação que você está transmitindo. E isso aqui também é uma técnica, tá? Já quero passar para você. Termine uma apresentação com uma frase, né, que vá ficar assim gravada no coração das pessoas. Né? E a frase que eu deixo aqui é: qualquer comunicação é válida, desde que toque o coração das pessoas. Isso também é uma técnica para um fechamento de uma apresentação eficaz. E quem quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, me acompanhar diariamente, eu estou nos stories, falo bastante de comunicação, não apenas voltada para as crianças, mas a comunicação geral, como eu trouxe aqui para vocês. É só me seguir no Instagram, @beatriz.guncel. Foi uma alegria, uma honra estar aqui com vocês e espero um dia que a gente possa se conhecer presencialmente, mas eu deixo aqui todo o meu carinho e minha gratidão. Estou à disposição, né, para algumas perguntas que vocês fizerem. Tudo bem, Vi, querida? Eu acho que o professor vai me chamar se tiver pergunta, é isso, professor? É isso, né? Ok, é isso. Oi, querida. Perfeito, Perguntas. perfeito. Quem quer fazer pergunta? Olha, tá cheio de pergunta, tem mais ou menos umas 20 pessoas com as mãos levantadas. Eu só não estou mostrando para você em vídeo, porque o meu celular é muito vagabundo, não tem boa câmera, entendeu? Mas tem umas 10 mil pessoas com as mãos levantadas. Olha, quando não tem pergunta, ou é porque todo mundo entendeu tudo ou não entenderam nada. Olha, você falou logo no início sobre o celular, né? Tava Exato. todo mundo com o celular na mão, viu? Eu Pelo imagino, menos 80% da turma aqui. eu imagino. É assim mesmo, eu imagino. E aí isso tem um Mas eu quero efeito. te... É, né? Eu quero te fazer uma pergunta, Bia. Claro.
Seguinte, você falou de empatia, você falou de se colocar no lugar das pessoas na hora de fazer as suas apresentações ou num diálogo, numa negociação. Isso. Isso não pode, às vezes, deixar a pessoa um pouco mais retraída, talvez não com bons resultados? Na negociação, no bate-papo, coisas assim, eu não sei, fiquei com essa dúvida. Perfeito, ótima pergunta. Quando eu tenho a intenção de me conectar com alguém, né, seja numa negociação, seja em qualquer situação, eu preciso, de uma maneira intencional, usar desses recursos empáticos de rapport para que eu tenha mais sucesso. Deixa eu ligar o mudo aqui. Vai ficar dando eco, mas tudo bem. Eu preciso, de uma maneira intencional, me conectar com as pessoas, sim, para ter mais sucesso. Então, é claro, como eu disse, não é de uma maneira robotizada, né? Por exemplo, a Vivian, ela está com a mãozinha assim, né? Eu não vou, e ela acabou de mexer o cabelo. Eu não vou fazer esses movimentos repetitivos exatamente como ela está fazendo. Não, eu vou ser bastante sutil, bastante discreta, porque a minha intenção é me conectar com ela. Então, tudo que eu uso de intenção e de um coração puro, né? Como eu disse agora, só vai me trazer benefícios. Só vai me trazer benefícios. Isso, como eu já disse, professor, ocorre de uma maneira natural. Quando eu tenho uma conexão com uma pessoa que eu gosto, se essa pessoa está sofrendo, se ela está falando baixo, se ela está chorando, eu também posso me emocionar e chorar junto com ela. Né? O que eu trouxe são estratégias de sucesso para uma comunicação eficaz, né? Para uma conexão mais efetiva entre os relacionamentos. Isso funciona super. Mas a grande questão é assim. Numa aula de comunicação, a maioria dos alunos mexendo no celular, né? Esse desinteresse, né? E é inconsciente, sabe? O desinteresse pelo outro é algo que é assustador. Por isso que as pessoas estão tão desconectadas umas com as outras. É por isso que tem tantos problemas de relacionamentos hoje em dia. É por isso que os relacionamentos estão tão rasos. Qualquer coisa eu divorcio. Qualquer coisa tem outro ali na esquina. Tá tudo tão raso. Mas a vida não é assim, né? Se eu levo a vida dessa maneira superficial, aí quando eu tenho um sintoma físico, né? Quando eu tenho um problema financeiro, quando eu perco alguém, aí, na hora de eu me aprofundar no emocional, eu vou olhar para baixo e não vou ter de onde tirar. Eu não depositei na minha poupancinha da minha atenção, do meu gerenciamento emocional. Eu não sei o que fazer. E aí, numa situação difícil, desafiadora, eu não tenho de onde pegar, né? Eu não tenho de onde tirar. Então, não, professor, não eu não me afasto das pessoas, né? Eu me conecto, né? De uma maneira sutil, mas se eu tenho essa intenção de me dar bem em alguma coisa, eu me conecto sim. Olha, eu perguntei isso de propósito, de sacanagem mesmo, porque eu dou aula de projeto de graduação final deles. E é um dos problemas que nós mais enfrentamos, o aluno estar preparado para fazer a apresentação final e chega lá na hora, o cara treme, esquece, dá branco no que vai falar, vomita na entrada É real, o que eu tô falando é real, tá, gente? Não é... Fica com tremedeira, quer ir ao banheiro, tudo isso acontece. E isso que você falou é uma boa tática. Eu uso isso quando eu vou fazer uma palestra, uma aula, ou quando eu vou fazer uma reunião com um cliente. É fundamental o que você falou, a dica do rapport. Rapport para mim é fantástico. Mas eu queria que você reforçasse isso, por isso que eu cutuquei. É importante. E aí, se eu perceber que eu estou nervosa, né? Se eu estou nervoso antes de uma apresentação, né? Algo importante, assim, né? Para uma apresentação de final de ano, eu preciso me preparar. Eu não preciso me preparar para a apresentação, eu preciso me preparar para a vida. E a vida vai acontecendo todos os dias. É que pode parecer... Nós já tivemos a idade deles, né, professor?
Mas assim, eu sempre tive um comportamento autorresponsável, em especial na faculdade. Eu fui oradora da turma, eu era a aluna mais brilhante, sem modéstia nenhuma da turma, tá? Eu amava aprender, eu amava a faculdade, eu adorava a minha turma, era incrível mesmo. Mas assim, eu com meus 20 anos, talvez ouvindo uma velha de 45, né, talvez não tivesse muito sentido. Mas assim, que vocês possam ser maduros hoje, né, com a idade que vocês estão, para que vocês construam uma vida mais digna, né, mais consciente e menos adoecida, porque hoje os jovens estão doentes, né? Esse excesso de informação, né, esse problema grave que tem, assim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, gera burnout, né? Não apenas com 30 anos, 40 anos, agora, quantos jovens ansiosos, depressivos nós temos? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Isso é um dado triste, é muito grave isso, tá? Então, que essa mensagem possa ter tocado, assim, o coração de vocês, para que a mudança ocorra hoje, para que, quando chegar na apresentação de final de ano, né, não aconteça essa vontade de ir, né, de ir no banheiro, de vomitar, de mal-estar, porque o preparo não é para a apresentação, eu tenho que estar preparado para a vida. E mesmo estando preparado, né, para a apresentação, para a vida, fazendo minha parte, o meu papel no dia a dia, se eu começar a passar mal ali na hora, né, eu tenho essa é uma das técnicas, né? Respiro fundo, prendo o ar, puxo as mãos para fora e solto o ar. Faço poses poderosas, né? Converso comigo, mas isso é uma construção ao longo da vida. A apresentação de final de ano, a prova final, ela nada mais é do que uma colheita daquilo que eu plantei. Não adianta uma semana antes correr atrás do prejuízo. E isso tem muitos alunos, tem muitos adultos que não são responsáveis e que deixam para fazer na última hora. Aí fala, ai, não deu tempo, aí aconteceu um imprevisto. Imprevisto não, a culpa é tua, que não se preparou. Pessoas que chegam atrasadas nos encontros, por exemplo, foi o trânsito. Mentira! A questão não é o trânsito. Você já tem que contar que vai ter trânsito. Então, eu me antecipo, eu saio meia hora antes. Nós precisamos sair desse lugar de vitimização e começarmos a ter autorresponsabilidade. O processo de amadurecimento, e isso não é a idade que traz, né? Porque tem muitos jovens que são autorresponsáveis e muitos idosos que não são autorresponsáveis, né? Que coloca na conta do médico, coloca na conta do governo, né? Para cuidar da saúde, para ter disciplina. Eu preciso cultivar isso. Isso é um estilo de vida, né? Para que eu tenha sucesso. Então, sabe, a comunicação ela abrange, né, disciplina, responsabilidade, é muito mais do que nós falamos aqui também. Beleza, querida, tá no finalzinho do nosso tempo. Eu só queria falar mais uma coisa para você. Adorei a ideia da gravação. Minha esposa faz isso direto, a cada palestra, a cada reunião que ela vai fazer mais difícil, principalmente em outro idioma, ela faz a gravação prévia da apresentação para depois fazer efetivamente a apresentação. E nesse exato momento aqui, como eu vou acompanhar uma outra palestra daqui a pouco, eu estou fazendo a pose da Mulher Maravilha, aí, a poderosa, né? Estou fazendo a pose aqui para ficar preparado para a próxima, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, professor. A gravação com os alunos? Pode sim, com certeza. E os slides também, professor. Eu vou compartilhar com o senhor. Ótimo, ótimo, eu agradeço. Querido, um abração. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, Vi, querida. Um beijo a todos. Muito obrigada.